Seu Ancapso, e nós vamos falar agora sobre o julgamento do Bolsonaro, né? O julgamento mais rápido da história do STF. Vale a pena lembrar que para julgar o Mensalão eles levaram anos, para julgar o Petrolão nunca julgaram, só julgaram agora quando foi para inocentar o Lula e tirar tudo da 13ª vara. E agora com o caso do Bolsonaro é tudo extremamente rápido, é impressionante. Eu falo para vocês esse problema. A justiça tem que ser rápida, tem que ser eficiente. É lógico que todo mundo espera uma justiça rápida, uma justiça eficiente. Mas quando você tem uma justiça que em alguns casos é extremamente rápida, em outros casos é extremamente lenta, só existe uma explicação para isso: interesse próprio da justiça. E justiça que tem interesse próprio não é justiça. O conceito desse negócio todo de correr com o caso do Bolsonaro, evidentemente, como o próprio Bolsonaro fala aqui, é uma ação política, é o interesse deles de condenar Bolsonaro rápido. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Lula, o rufião mor da nação, comendo minhas vizinhas com Bolsa Família e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Zanin marcou para o dia 25 de março, agora, nesse mês de março ainda, vai ser o julgamento da denúncia sobre Bolsonaro, né? Então o que é a denúncia? É a aceitação ou não da denúncia. Como é que funciona o devido processo legal, né? Você, depois da fase de investigação, que teoricamente foi feita pela Polícia Federal, que levantou aquele inquérito do golpe, que é um inquérito absurdo, que não tem evidência de nada, um monte de suposições. Ah, é possível que tenha acontecido isso, é possível que tenha acontecido isso. Não tem nenhuma evidência que Bolsonaro tenha nenhuma ligação com nenhuma desses planos de golpe que eles acharam aí em celulares de pessoas aleatórias. Enfim, uma investigação que não aponta nada, que nunca deveria ter sido transformada numa denúncia, mas é lógico que o Goné, em tempo recorde, também fez a denúncia com base nessa investigação da Polícia Federal, né? E ninguém tem dúvida que eles vão aceitar essa denúncia no STF, não há nenhuma dúvida sobre isso, né? Por quê? O motivo eu já expliquei para vocês. Toda essa arbitrariedade feita pelo STF partiu do princípio de que Bolsonaro estaria dando um golpe, que a democracia brasileira estaria ameaçada e coisa e tal. A verdade é que não. A gente sabe que não teve golpe nenhum, não teve tentativa nenhuma de golpe do Bolsonaro, mas eles precisam justificar todo esse arroubo autoritário do STF. Então, da mesma forma que os militares disseram que tinha o golpe do Jango lá, e todo mundo até hoje, um monte de gente acredita que teria golpe do Jango se não tivesse o golpe militar, da mesma forma os juristas aqui, os juízes, têm que garantir que existia um golpe do Bolsonaro para poder justificar o golpe do Supremo que eles estão dando agora, a ditadura de toga que nós estamos vivendo neste momento, né? Então eles estão sendo super rápidos, mas o que eles estão esquecendo de contar nessa história toda é que está ficando explícito a intenção do STF. Justiça não pode ter intenção, justiça não pode agir politicamente. Esse tipo de coisa vai voltar para assombrar o STF, vai assombrar a sociedade brasileira muito pelos próximos anos. Por quê? Porque esse tipo de situação é instável. Ou a gente vai acabar com esse pessoal do STF sendo condenado e todo mundo indo parar na cadeia pelo que eles estão fazendo, eles claramente estão dando um golpe no Brasil com isso daqui, ou então, ao contrário, eles vão consolidar esse golpe, vão acabar com a oposição e vão chegar num regime tipo o do Maduro na Venezuela ou do Ortega lá na Nicarágua. Ah, tem eleição? Tem eleição, mas só concorre quem a gente deixa. Qualquer outra pessoa é proibida e não interessa, não tem prova, não tem investigação, não tem nada, que é o caso do golpe do Bolsonaro. Não tem prova de nada ali, não tem evidência nenhuma, de coisa alguma. Ah, tinha uns malucos lá que escreveram uma proposta de golpe e mandaram no celular. Só do cara escrever uma proposta de golpe num texto e mandar no celular, já mostra que o cara é um idiota que jamais conseguiria dar um golpe em lugar nenhum do mundo, porque nunca que isso passaria dessa forma. Evidente que isso é um erro enorme, né? E, de novo, não tem nenhuma evidência. Aliás, ao contrário, né? As evidências que você tem das conversas ali é o pessoal reclamando que o Bolsonaro não ia dar golpe nenhum. O pessoal já puto com o Bolsonaro porque o Bolsonaro não queria dar golpe. Ou seja, mesmo com tudo isso, mesmo com todas as provas apontando que não teria golpe nenhum, que não teve nenhum movimento do Bolsonaro em direção a golpe, o pessoal vai fazer questão de condenar ele. E o pior,
o que fica mais evidente é essa pressa, né? É justamente o tempo que eles estão fazendo para isso. Eu já expliquei para vocês que esse pessoal achava que Bolsonaro era uma pedra no caminho. Não, Bolsonaro foi um erro, né? O pessoal recebeu uma disparo em massa de WhatsApp lá em 2018 e elegeu o Bolsonaro. Não, ninguém gosta do Bolsonaro. É só, a gente sabe o que é melhor pro povo. O povo votou errado, né? Aquele negócio todo ali, né? Bolsonaro, é só a gente tirar Bolsonaro do poder que resolve o problema. Aí tiraram o Bolsonaro do poder, deram o esquema todo deles lá, descondenaram o condenado, tiraram ele da cadeia, botaram ele elegível de novo. Evidentemente que foi isso. Por quê, né? Como eu expliquei para vocês, eles achavam, quando o Bolsonaro ganhou em 2018, eles estavam relativamente tranquilos. Por quê? Porque eles achavam que o Bolsonaro não ia durar. Ah, o Bolsonaro vai cair. O Bolsonaro não consegue segurar a presidência do Brasil, ele não tem essa capacidade, coisa e tal. Aí começou o Bolsonaro muito bem. Aí chegou em setembro, tentado derrubar o Bolsonaro com aquela história da Marielle, lá a reportagem do porteiro do condomínio do Bolsonaro, coisa e tal. E o que aconteceu? O Bolsonaro não caiu, ele mostrou a verdade, ficou claro para todo mundo a verdade. Quando teve a pandemia em 2020, aí eu pensava, agora o Bolsonaro cai, agora já era. O Dória já estava feliz, rindo daqui até aqui, o Dória. Não, vou ser o cara que salvou o Brasil da pandemia, vou derrubar Bolsonaro e não sei o que lá. Dória já estava até todo feliz e coisa e tal, e não conseguiram derrubar o Bolsonaro. Aí entraram em modo de desespero, porque eles viram que não é... O problema deles é esse, eles estavam com a imagem errada, e até hoje estão com essa imagem errada de que Bolsonaro foi um acidente de percurso, um erro causado por um disparo em massa de WhatsApp. Pois bem, aí fizeram aí veio o plano deles, descondenar o Lula, que era o único que conseguia ganhar de Bolsonaro em 2022, meteu o dedão na balança lá no TSE em 2022, meteu o dedão na balança para tentar aprovar o Lula, para tentar o Lula ganhar. Foi a imprensa criticando o Bolsonaro 24/7 o tempo todo, e mesmo assim Bolsonaro perdeu por uma margenzinha desse tamaninho no final das contas, né? Mas aí eles acharam, não, beleza, agora resolveu, agora tiramos o Bolsonaro, né? O Bolsonaro não consegue mais nada. Só que Bolsonaro continuou muito forte, continuou influenciando deputados, continuou com uma posição muito forte na sociedade. Aí o que eles fizeram? Não, tem que tornar ele inelegível, que a gente vai tornar ele inelegível, aí ele não vai ter mais apoio de ninguém, coisa e tal. E no final das contas, a gente sabe, continuou com o apoio de todo mundo. De novo, processo de inelegibilidade é só você olhar a história do TSE. Não tem nenhum processo de inelegibilidade que durou menos de 4 anos para a pessoa ficar inelegível. Esse daí, caramba, a reunião com os embaixadores, historicamente, aconteceu em julho, quando foi em maio do ano seguinte, já estava Bolsonaro inelegível e não sei o que lá, quando em última instância, decidido e pronto, coisa e tal. Por que essa pressa toda? Porque, de novo, eles continuam com a ideia errada de que Bolsonaro é um acidente de percurso que eles precisam superar, que a democracia brasileira precisa superar Bolsonaro e ir para frente, né? O que eles estão percebendo, o que eles não estão percebendo nessa história, como eu falei para vocês, é que cada vez que eles põem de forma cada vez mais clara, né? Isso aqui, por exemplo, né? E continua esse negócio, continua a perseguição ao Bolsonaro, viram que tornar ele inelegível não diminuiu o peso do Bolsonaro, aí começaram a tentar achar coisa, cartão de vacina, importunação de baleia, e não sei o que lá, e coisa e tal, bom, um monte de coisa. Agora não, agora o inquérito do golpe, não, porque vai ser os kids pretos que estavam esperando o táxi, que iam dar um golpe, iam matar Alexandre de Moraes, iam matar todo mundo, e não sei o que lá, e coisa e tal. E, de novo, essa história do golpe, como eu falei para vocês, teve maluco, apoiador de Bolsonaro, que queria golpe? Eu não tenho dúvida nenhuma. Tem uns que falam até hoje isso. Você pode procurar na internet, você vai ver gente falando, não, Bolsonaro é o frouxo, é o frouxonaro, que tinha que ter dado golpe mesmo, e coisa e tal. Esse pessoal é maluco. Mas esse pessoal não é o Bolsonaro. Haviam apoiadores do Bolsonaro que queriam o golpe? Haviam. O Bolsonaro não era um deles. Tanto que não teve tentativa nenhuma de golpe. Cara, o pessoal fica nessa história que teve tentativa, mas ele não conseguiu. Como que ele não conseguiu? O que impediu o Bolsonaro de dar um golpe? Não teve nada que impediu ele. Mas o Ministério do Exército falou que se ele tentasse fazer... Não, meu amigo, o Ministério do Exército era subordinado ao Bolsonaro. Bolsonaro ia lá, tirava o cara, botava outro a favor do golpe e dava o golpe, pronto. Não tinha nada que impedisse Bolsonaro de dar um golpe, de tentar um golpe, se ele quisesse. E aconteceu o que aconteceu no Peru, com o Pedro Castilho, que foi lá na televisão, deu o golpe, coisa e tal, e se ferrou completamente. Ia acontecer como o cara da Coreia do Sul, ali também foi uma tentativa de golpe, o cara foi na televisão, falou que não, está instituída a censura nos meios de comunicação, e o exército vai ocupar o Congresso, e não sei o que. Isso foi uma tentativa de golpe. O cara da Coreia do Sul tentou o golpe também. Se ferrou de novo, né? O que eu falo para vocês, essa ideia de tentar golpe hoje em dia não tá muito boa, não tá dando muito certo, não. Na Bolívia também teve o Mac golpe lá do cara lá, do general que era do lado do presidente, tentou dar um golpe só para o presidente parecer forte e impedir o golpe dele, não sei o que lá.
Enfim, esse negócio de dar golpe, isso é tentar dar golpe. Quando você vai lá e tenta, e aí não consegue, e aí o pessoal te desmascara. Dizer que o Bolsonaro foi impedido de dar um golpe porque o general do exército lá falou que não ia dar golpe, isso é lorota, isso não tem jeito, não tem nenhuma informação, isso era só o Bolsonaro tirar o general. O Bolsonaro era o chefe das Forças Armadas. Enfim, outra idiotice é tentar colar Bolsonaro no 8 de janeiro, que é outra coisa que não tem lógica nenhuma, né? Mas enfim, isso tudo, essa fragilidade toda na acusação, a gente está vendo exatamente pelo desespero desse pessoal. Como eu falei para vocês, eles ainda estão tratando o Bolsonaro como um acidente de percurso. O que eles não estão percebendo é que quanto mais eles fazem esse tipo de coisa, eles se colocam como uma ditadura e jogam o Brasil num caminho que só tem duas alternativas. Ou vai haver alguém, um candidato à direita que vai conseguir ganhar em algum momento e vai botar esse pessoal todo responsável, sei lá, 2026, por mais que Bolsonaro esteja preso, coisa e tal, sei lá, ganha o Tarcísio e o Tarcísio resolve vingar o Bolsonaro e faz impeachment de uns 3 ou 4 ministros do STF. Isso é a solução boa, é a maneira boa de sair dessa coisa. Só que esse pessoal não vai querer essa saída, né? Porque essa saída é ruim para eles. Eles vão acabar se ferrando. A outra alternativa é a alternativa Venezuela. É você escancarar a ditadura e agora o STF está junto com o executivo lá na Venezuela, o que está acontecendo lá, e aí não tem mais oposição, não tem mais nada, só concorre na eleição quem eles deixam concorrer. É esse o caminho que a gente está indo com essa radicalização do STF. Eles estão nessa ideia ainda que Bolsonaro é um acidente de percurso que a gente tem que superar, que a gente tem que corrigir, quando não. Bolsonaro é uma força orgânica da sociedade brasileira. O pessoal quer Bolsonaro. Se o pessoal insistir nesse negócio aqui, vão prender Bolsonaro? Muito provavelmente. A essa altura, não tem mais dúvida nenhuma. Eles estão dizendo aqui que vão marcar a coisa do dia 25 de março, o julgamento, né? Tem um outro fator nesse negócio aqui também, que eles querem comprar briga com o Trump. Eu estou falando isso para vocês. O Lula quer que o Trump brigue com o Brasil. Só que ele quer que o Trump brigue com o Brasil com tarifas e sanções, esse tipo de coisa, para ele poder vestir a capa do nacionalista que está defendendo o país e coisa e tal. Eu espero que se o Trump for fazer esse tipo de coisa mesmo com o Brasil, ele faça do jeito correto, visando as pessoas, não o país. Porque se ele visar o país, é tudo que o Lula quer. O Lula está querendo comprar essa briga com o Trump, né? O STF está querendo comprar essa briga com o Trump o mais rápido possível. Não tenha dúvida, esse julgamento de uma denúncia, em menos de um mês, a denúncia vai ser aceita, já vai estar coisa, não aceitaram nenhum adiamento para defesa. Esse tipo de coisa é de fato cerceamento de defesa, não tenha dúvida. A justiça tem que ser eficiente, tem que ser rápida, é lógico. Mas essa pressa toda numa justiça que normalmente é lenta, isso é evidentemente que é política, né? Enfim, o Bolsonaro apontou isso, velocidade da luz do STF para essa denúncia, o que indica que... Bom, eles vão aceitar a denúncia, você pode ter certeza. Como eu falei para vocês, eles vão condenar Bolsonaro. Eles não têm alternativa a isso. Por quê? Porque se eles não condenarem Bolsonaro, eles vão ter o problema de como é que eles justificam o passado todo. Eles têm que dizer que Bolsonaro teve um golpe. O problema que eles não estão vendo é que, mesmo com eles condenando o Bolsonaro, se eles acham que isso botamos uma pedra no assunto, o Bolsonaro foi condenado. Teve golpe mesmo. Não falei para você que tinha prova? Tinha prova. Eu fui lá e disse que tinha prova, pronto. Eles estão achando que vai ser essa a resposta. Não vai ser essa a resposta. Eles vão explicitar mais ainda o quanto que eles tomaram lado nessa justiça, o quanto está havendo perseguição. Por que Trump ganhou lá nos Estados Unidos com tanta facilidade? Exatamente porque ele foi marcado como sendo perseguido pelo sistema. E é isso que as pessoas querem hoje, alguém antissistema. Então, podem prender Bolsonaro? Podem tornar Bolsonaro inelegível até 2050? Pode ser que tornem Bolsonaro inelegível até 2050. Mas isso não vai mudar a posição da população brasileira, ao contrário, vai reforçar que o Bolsonaro está sendo perseguido nessa história, vai dar mais força para ele. Por quê? De novo, eles estão com a ideia errada que o Bolsonaro é o mesmo fenômeno que o Lula, quando não é. O Lula é uma imposição de cima para baixo. O Lula não cresceu nas bases para apoiar o Lula, ele foi uma imposição de cima para baixo. Ao contrário, o Bolsonaro é de baixo para cima. Esse tipo de coisa vai gerar reação cada vez maior da sociedade. Eles estão ferrando com a democracia brasileira num nível que eles não têm ideia. Por quê? De novo, vão condenar Bolsonaro? Vão. Eles não têm alternativa. Eles querem brigar com o Trump, eles não têm nada para justificar a atitude autoritária dele, então eles têm que ter esse golpe do Bolsonaro para poder justificar a atitude autoritária deles no passado, né? Só que a gente sabe que não teve justificativa nenhuma, não tem nada nesse golpe. Qualquer um que olha aquela denúncia ali, as provas supostas que eles estão dizendo, não tem nada ali. No final das contas, o que vai acontecer com essa história? De novo, eles vão se ver numa bifurcação. A democracia brasileira vai estar numa bifurcação em 2026. Se Bolsonaro não concorrer em 2026, a gente está explicitamente fora da normalidade democrática no Brasil.
Aí duas coisas podem acontecer, como eu falei, pode ganhar um candidato de direita e vingar Bolsonaro, e tirar um monte de ministro do Supremo, tirar um monte de gente de lá, o que vai ser, sem dúvida alguma, coisa ruim para o STF, mas seria a melhor coisa para o Brasil. Ou pode acontecer de o pessoal descambar direto para a ditadura estilo Venezuela, estilo Maduro, né? Acabou tudo, não tem mais nada, quem manda aqui é a gente agora, e só concorre candidatos aprovados pelo Comitê Central Eleitoral do STF. Um absurdo esse tipo de coisa. E só para deixar claro, isso não tem nenhuma comparação com o caso do cara da Romênia, porque o caso do cara da Romênia tem provas de que ele realmente fez coisas erradas. É diferente do Bolsonaro. Bolsonaro é um processo puramente político. Não tem prova nenhuma de que Bolsonaro fez nada de errado e eles estão ainda assim perseguindo o cara. O cara lá da Romênia, sim, ele tem provas de que ele era um agente russo, pegaram um monte de informação, prenderam um monte de gente ligada a isso, com informação, com ligação clara. Isso é uma coisa muito mais viável no final das contas. Isso mostra realmente o que estava acontecendo por lá. Então lá eles estão certos. Aqui o STF está errado. Isso é muito importante deixar claro. Outra coisa dessa velocidade muito forte da denúncia do Bolsonaro, eu vou te falar o que é. É o medo do projeto da anistia. Eu já falei para vocês que esse pessoal está punindo o pessoal com 17 anos de cadeia e coisa e tal, não sei o que lá, porque eles querem pegar o Bolsonaro. No que eles pegarem o Bolsonaro, que eles prenderem o Bolsonaro, eles vão vir com a própria anistia. Eles próprios vão anular a pena desse pessoal, ou o Lula vai dar uma anistia para o pessoal para tentar pacificar o país. Com a história de, não, a gente tirou o Bolsonaro, agora a gente vai liberar o resto do pessoal, era só o Bolsonaro que era o problema, a gente aprendeu ele, coisa e tal. Eu não duvido que eles querem fazer isso. Só que o que eles estão vendo agora é o seguinte, eles estão vendo que o projeto da anistia está andando na Câmara e está irresistível, vai acabar passando no Senado também. Então eles estão correndo com essa denúncia do Bolsonaro para condenar o Bolsonaro rapidamente e depois já ir com esse plano de liberar o pessoal que tá embaixo, né? O pessoal que está ali. O que eles querem desse pessoal? Eles queriam pressionar o pessoal com esse julgamento show, né? De dizer que é uma punição exemplar e coisa e tal. Eles sabem que é um absurdo essas penas de 17 anos e coisa e tal para quem quebrou as coisas. Essas pessoas tinham que ser punidas, tá? Porque isso daí não é liberdade de expressão. Isso é quebra-quebra. Isso tem que ser punido. Mas não com penas de 17 anos de cadeia, né? Isso é um absurdo. Enfim, no final das contas, muito dessa velocidade aqui é justamente porque eles estão vendo a força do Bolsonaro com o processo da anistia. Isso dá a dica que tem que correr ainda mais com esse projeto da anistia para fazer isso rápido. Se tiver anistia ao pessoal do 8 de janeiro, isso enfraquece o caso do STF contra Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.